Sabe, às vezes eu gosto de brincar, tipo, sobre alguns russófonos cabeça dura que falam absurdos e besteiras inacreditáveis. Aliás, já quero dizer logo que alguns fazem isso por pura burrice e estupidez, e outros porque, bem, amam muito dinheiro, e quanto mais, melhor. Esse é um estado normal do ser humano. Agora mesmo me enviaram um link para um vídeo absolutamente extraordinário, que se destaca como um pico do Himalaia de besteira na planície de bobagens que dizem blogueiros, jornalistas e outros políticos de língua russa e ucraniana. Acredite em mim, isso é um presente. E esse presente, ou melhor, essa pessoa, se chama Snejana Egorova. Ela mesma se chama Avalanche de Neve Egorova, e a Avalanche de Neve adora maçãs. Coisas brilhantes e bonitas, e coisas que não são brilhantes e bonitas não são baratas. Eu vou contar para vocês mais tarde sobre parece que é o último, não sei, vídeo dela, que se chama Quarto Judaisch. Sim, vocês ouviram direito, não é o Quarto Reich, e sim o Quarto Judaisch. Uma garota incrível, engraçada, inteligente, mas bastante traiçoeira e maldosa. Eu diria até mais, uma criatura traiçoeira e maldosa, só para deixar bem claro o que eu sinto por ela. Recomendo que não percam, isso é algo especial. Isso pode servir de exemplo para mostrar aos netos o que é um antissemita e como eles se diferenciam das pessoas, pois externamente são muito parecidos. Antes que eu me esqueça, tem mais um assunto importante. Na internet circula uma enorme quantidade de fake news afirmando que o Canadá fez acordos com o Japão e acabou pegando, ou seja, roubando dos Estados Unidos aquelas indústrias que o Japão estava organizando. Porque o Canadá, dizem, entrou em algum tipo de relação com a China. E agora eles vão agir juntos, ou seja, Canadá e China contra os Estados Unidos. Senhores, não, a liderança do Canadá e a liderança do Japão não são idiotas. Não, eles não são idiotas. Alguns deles seguem, por assim dizer, outra ideologia, não aquela que nós seguimos, que nós gostamos. Então, alguém faz algo diferente do que, digamos, nós gostaríamos. Nós achávamos que era o certo a se fazer, mas eles não ficaram loucos. Não. Por isso, usem o seu pensamento crítico e vocês vão perceber imediatamente que, para o Japão e o Canadá, isso seria o auge da idiotice. Bem, seria quase um suicídio nacional fazer o que os trolls e vários tipos de bots, tanto mecânicos quanto biológicos, atribuem. É preciso distingui-los. Por isso, não precisa ficar nervoso. Simplesmente não precisa. Nem com um lado, nem com o outro país. Nem com um, nem com o outro. Com o outro lado, os Estados Unidos está tudo em perfeita ordem para nós. Há muitos desentendimentos, gritos e rosnados, mas na verdade está tudo em ordem. Mas vamos começar com um documento absolutamente notável, que acabou de ser divulgado pela Casa Branca em conformidade com as exigências da legislação americana. O documento descreve o que a Casa Branca considera suas maiores e principais conquistas do ano passado. Ou seja, o primeiro ano da administração de Donald Trump. Vamos começar. Dizem para vocês, Trump é o salvador da América. Ou dizem para vocês, Trump é uma ameaça à democracia. O que é isso? Propaganda, verdade e meia-verdade. Vamos analisar juntos. Mas vamos analisar não com base em emoções ou julgamentos pouco fundamentados, e sim através da lente da ciência, a ciência da liberdade. Existe essa ciência, e ela é uma ciência de verdade. Como a geografia. Como a geometria, como a física, ciência. Ou seja, o que a administração realmente fez no primeiro ano completo, sem ilusões, sem histeria, como cientistas, e não como agitadores. Então, como disse uma vez, como foi o nosso primeiro cosmonauta, quem foi mesmo? Gagarin. Isso, Gagarin disse, vamos nessa. E então, nos disseram que naquele momento ele acenou com a mão. 13 de abril de 2026, Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca. Existe esse conselho? Publicou o relatório econômico do presidente. Apesar de tratar de outros temas, esse é o nome oficial. Então, são 14 capítulos, são mais de 200 páginas. Ou seja, não são folhetos publicitários, nem um manifesto de campanha. É algo oficial. É o que se chama de autoavaliação da administração. Um documento que se tornou obrigatório em 1946, ou seja, de acordo com a lei dos Estados Unidos da América. E é justamente por isso que ele é tão valioso para nós. Aqui, a própria administração diz o que considera suas principais conquistas.
Nós não vamos recontar todo esse documento, são 200 páginas, certo? Minha tarefa é outra, passar os principais pontos dele pelo filtro da ciência da liberdade. Porque o fato isolado não significa nada. Há um número, o PIB. Mas como saber? É bom, ruim, aumentou, diminuiu, etc. Porcentagem de desregulamentação. O que isso significa para você? Quantidade de decretos assinados. Talvez a pessoa tenha assinado 2.000 decretos, e todos sobre como renomear pontes. Todos esses são números vazios até fazermos a pergunta principal. E qual é a pergunta principal? Isso contribui bem tudo o que eles fizeram durante o ano para a liberdade do indivíduo? Ou a limita? Isso vai aumentar a propriedade primária, bem, tipo a vida e a propriedade secundária sobre o produto do seu trabalho? Ou vai tirar isso dele? E isso, na verdade, essa avaliação é o único critério que importa. Todo o resto é só ruído. Vou passar por 8 blocos. Ou seja, 7 conquistas reais que teriam o apoio de Adam Smith, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. O 8º é aquilo que a administração apresenta como sucesso, mas do ponto de vista da ciência da liberdade, levanta sérias objeções. Vamos ser honestos em tudo. Então, número 1. O segundo capítulo do relatório econômico é inteiramente dedicado à desregulamentação. Dezenas de milhares de páginas de regulamentos federais foram revogadas. Centenas de instruções de vários órgãos foram revogadas. Programas inteiros foram eliminados. A economia para o setor privado, segundo estimativas do governo, é de centenas de bilhões de dólares por ano. Vou falar diretamente. Isso é pura lógica. Uma conquista importante do primeiro ano. Mais importante do que impostos, mais importante do que a política comercial, mais importante do que qualquer outra coisa. Agora vou explicar para vocês por quê. Friedrich Hayek, em sua palestra do Prêmio Nobel de 1974, falou sobre a presunção prejudicial, sobre o fato de que o planejador central nunca pode reunir todo o conhecimento que está disperso na sociedade entre milhões de pessoas. Cada regulamentação é uma tentativa de um burocrata, digamos em Washington, Bruxelas ou em outro lugar, de substituir as decisões de milhões de pessoas locais. O burocrata não é burro. Por quê? A tarefa, em princípio, é impossível de ser resolvida. É só isso. O conhecimento é descentralizado por natureza. Portanto, uma decisão de cima, uma solução única para todos, é algo antinatural. Ludwig von Mises disse, é ainda mais simples. O governo é um instrumento de coerção. Ele não possui racionalidade econômica própria. Tudo o que ele sabe fazer é distorcer os sinais do mercado. Quando você reduz a regulamentação, não está introduzindo o caos, está restaurando a ordem. Aquela ordem espontânea que Hayek chamava de cosmos, em contraste com a ordem construída. Golambas acrescentaria ainda, a desregulamentação é uma invasão da propriedade primária do indivíduo. Do seu tempo, da sua energia, da sua vida, sua propriedade secundária. É sobre o produto do seu trabalho. A desregulamentação não é um presente para os negócios. É a devolução da propriedade ao seu legítimo proprietário. Legalmente, ele sempre foi o dono. De fato, foi tirado dele e agora foi devolvido. Vamos olhar para os detalhes. A EPA de Biden exigia dos fabricantes de automóveis algo praticamente impossível. Até 2032, 2/3 das vendas, 2/3 dos carros novos vendidos, 2/3 das vendas devem ser de veículos elétricos. Isso não é proteção ambiental, é uma ordem do Gazprom soviético. Ou seja, produzir tal quantidade de espigas até tal data. A revogação dessa norma não é uma catástrofe climática. Devolver a decisão para onde ela pertence, ao consumidor. Se eu quero comprar esse, eu compro esse. Se eu quero comprar aquele, eu compro aquele. 2/3 vão comprar, metade, 1/10. O mercado vai decidir, o consumidor vai decidir. Se quiser um carro elétrico, compre. Se quiser gasolina, compre. O governo não manda em você. O mesmo vale para dezenas de outros setores, da construção civil à indústria farmacêutica, da energia à agricultura. Cada ordem revogada, cada regulação removida é uma pequena vitória da liberdade. Guarde isso, porque é o fundamento de todo o resto.
O primeiro capítulo do relatório é dedicado à grande e bela lei. Uma grande redução de impostos para as famílias trabalhadoras. Prorrogação e aprofundamento das reformas de 2017, novas deduções, simplificação do Código. Bastiat, no ensaio O que se vê e o que não se vê, escreveu uma das frases mais importantes da história do pensamento econômico. O Estado é uma grande ficção, por meio da qual todos tentam viver às custas de outra pessoa. O imposto é o instrumento dessa ficção. Cada dólar para o Estado não é uma contribuição voluntária para o bem comum. É um dólar retirado sob ameaça de violência daquele que o ganhou e entregue àquele que não o ganhou. Bem, às vezes isso pode ser justificado. Sim, exército, tribunais, proteção das fronteiras. Mas na esmagadora maioria das vezes isso não é justificado. Milton Friedman formulou a principal lei do orçamento. A regra das 4 formas de gastar dinheiro. Primeira maneira. Você gasta seu dinheiro com você mesmo. Aqui você presta máxima atenção tanto à qualidade quanto ao preço, certo? Você está comprando para si mesmo. Seja um serviço, um objeto, produtos ou qualquer outra coisa, você presta atenção à qualidade e ao preço. Segundo método. Seu dinheiro com os outros. Já há menos atenção à qualidade. Bem, presente é presente. Ainda há atenção ao preço. Terceiro método. O dinheiro dos outros com você mesmo. O preço já não importa, é o outro que paga. A qualidade importa. Quarta maneira. O dinheiro dos outros com os outros. Não se importam nem com o preço, nem com a qualidade, certo? Cada redução de impostos transfere dólares da quarta forma para a primeira. Isso não é apenas uma política econômica, isso é a restauração da ordem moral. Os críticos vão argumentar, isso vai aumentar o déficit. Bem, responda calmamente. O déficit, senhoras e senhores, é resultado dos gastos, não de impostos baixos. Não deviam ter gastado tanto sem saber com o quê. Primeiro reduzam os gastos, depois discutam sobre impostos. Quem discorda, na verdade, não está protegendo o orçamento. Ele está protegendo o poder do Estado de gastar o dinheiro dos contribuintes como quiser. O trabalhador americano que ficou com $1.000 a mais por ano, isso não é uma arrecadação que deixou de entrar. Essa é uma família que conseguiu comprar sapatos novos para os filhos, consertar o telhado ou economizar para a aposentadoria. Isso é liberdade em termos materiais concretos. Capítulo 4 do relatório. Sobre o domínio energético. Aqui eu preciso ser honesto. Eu realmente não gosto da palavra domínio. Dominar ou não faz diferença. O mercado livre não se preocupa com dominação. Ele se preocupa com produção e troca voluntária. Se ignorarmos a propaganda e focarmos na essência, trata-se de um grande avanço rumo à liberdade. O que ocorreu no governo Biden? Uma real declaração de guerra ao próprio setor energético. Proibição de novas perfurações em terras federais, recusa em autorizar dutos, estudos ambientais intermináveis que se arrastaram por décadas. Estrangulamento administrativo do setor nuclear. Nada disso é proteção ambiental. Isso é sufocamento de um setor da economia em nome de um dogma ideológico. O que a administração atual fez? Removeu as barreiras artificiais. Restabeleceu as autorizações, abriu as terras federais, acelerou os procedimentos, deu sinal verde para novos reatores nucleares de pequeno porte. Já foi testado muitas vezes. O resultado é concreto. Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo e gás do mundo de verdade, e não por causa de estatísticas manipuladas. Agora vem um momento filosófico decisivo. Adam Smith, em 1776, exatamente há 250 anos, escreveu: "A riqueza de uma nação não se mede pelo ouro em seu tesouro, mas pela produtividade de seus cidadãos." Antes dele, ninguém sequer pensava dessa forma. E a produtividade dos cidadãos depende do custo da energia. Energia barata significa produção barata. Logística barata, comida barata, aquecimento barato no inverno e ar-condicionado no verão. Internet barata, porque os servidores consomem eletricidade. Medicina barata, porque os hospitais funcionam 24 horas por dia com energia. Ciência barata, porque os laboratórios consomem enormes quantidades de energia. E energia cara significa pobreza. Pobreza simples, material, bruta. E quando o governo artificialmente torna a energia cara, em nome de uma ideia verde abstrata, ele cria pobreza. Pobreza para quem?
para aqueles que já têm pouco. Porque um bilionário, até mesmo alguém que tem só uns 100 milhões de dólares, vai sobreviver ao aumento do preço da eletricidade em 3 vezes, mas uma mãe solteira não. Bastiat escreveria hoje uma petição satírica. Uma petição dos fabricantes de turbinas eólicas ao governo exigindo proibir o sol, porque ele compete de forma desleal com o vento. Absurdo? Mas é exatamente esse o objetivo do lobby verde. Proibir a concorrência das fontes reais de energia com as politicamente preferidas que nós subsidiamos. Damos subsídios. A liberação do setor de energia é a terceira conquista fundamental. Ela ainda não foi concluída. O trabalho continua. O 10º capítulo do relatório é dedicado à política de diversidade, equidade e inclusão. Ela não apenas critica essa política, mas também calcula quantitativamente seu custo em porcentagem do PIB. A administração afirma a política imposta chamada DEI, ou seja, contratação não por competência, mas por cotas raciais, de gênero e outras, custa à economia americana centenas de bilhões de dólares por ano. Ayn Rand construiu toda a sua filosofia em torno de um princípio, o mérito individual. Uma unidade completa de valor, autor de suas ações, dono de suas decisões. Ele deve ser julgado pelo que fez, e não pelo grupo ao qual foi atribuído. Concordo. DEI é um retorno à forma mais orgânica de pensamento tribal. A qual grupo a pessoa pertence por nascimento é o que determina seu lugar. A forma é diferente, mas a essência é a mesma. Na Índia era chamada de sistema de castas. Na Europa, feudalismo. Na URSS, pureza de classe. Acho que sim, pureza de classe. Na Alemanha nazista, higiene racial. Em todos esses sistemas, a pessoa não era um indivíduo, mas sim um representante do coletivo. Seu destino. DEI faz a mesma coisa. Em vez de filho de burguês, nos Estados Unidos virou homem branco. Em vez de filho de kulak ou de família de kulaks, representante de um grupo privilegiado. Os nomes mudam, a mecânica é idêntica, exatamente a mesma mecânica. Quando cheguei nos Estados Unidos e contava o que ocorria na União Soviética, as pessoas riam ao meu redor. E agora estão rindo? Agora estão chorando. Galambos chamou isso de violação da propriedade primária. Quando você é julgado não por quem você é, mas pelo grupo ao qual foi atribuído. Tiraram sua individualidade. Você foi transformado em uma unidade estatística, e uma unidade estatística não tem direitos. Há cotas. O fim do DEI não é um retrocesso, como os progressistas gritam. É um passo à frente, um passo gigantesco. Foi sobre isso que Martin Luther King sonhou em 1963. Julgar uma pessoa não pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter, pelas suas qualidades pessoais. Esquerdistas atuais rejeitaram as palavras de King. A administração as restabeleceu. É uma reviravolta ideológica impressionante, e as consequências econômicas são previsíveis. Aliás, a empresa que contrata o melhor candidato, e não aquele que se encaixa na cota, produz mais, vende mais barato. Paga mais aos funcionários, todos saem ganhando, inclusive aqueles que o DEI supostamente protegia, porque o engenheiro negro, contratado pela competência, sabe que ele é engenheiro. O engenheiro negro contratado por cota não sabe disso. Ninguém sabe. Sempre ficávamos nervosos quando diziam: ali está o médico, viu que ele é negro? Vai saber se conseguiu o emprego por cota. Vamos escolher um asiático, esses não são contratados por cota. Isso se chama meritocracia, ser avaliado pelo mérito, restaura a dignidade. Essa é a principal função dela, incluindo o dinheiro, mas o dinheiro é secundário. O capítulo 13 avalia quantitativamente as perdas do PIB devido à distorção na alocação de capital em direção a investimentos ambientalmente responsáveis. ESG é uma sigla para Ecologia Social e Governança. A ideia é simples e, eu diria, ardilosa. Os fundos de investimento, sob orientação do governo, devem direcionar o capital não para onde ele gera o máximo de lucro, mas para onde atende aos critérios políticos e ideológicos da liderança do governo, ou seja, do nosso partido. Petróleo e armas são ruins. Turbinas eólicas, dependendo do humor, são boas. Empresas com a porcentagem certa de mulheres no conselho são boas.
e assim por diante. Ludwig von Mises, em 1922, no livro Socialismo, provou um teorema do qual os socialistas não se recuperaram até hoje. Ela é chamada de problema do cálculo econômico. O sentido dela é o seguinte: na economia existem milhões de produtos, milhões de recursos, milhões de combinações possíveis. Como decidir qual combinação é a ideal? A única maneira é através do sistema de preços, que se forma no processo de troca voluntária. O preço é um sinal. Ela diz: aqui há escassez, direcione recursos para cá, aqui há excesso, retire daqui. Sem preços, o cálculo racional é impossível. Você não sabe o que é mais importante ou valioso. Na verdade, vocês nem sabem onde a sociedade mais precisa. ESG é uma tentativa de substituir o sinal de preço por um sinal político, dados vindos de cima, do centro. Mão para frente, ali, quer dizer, ali nasce o sol ou ali o sol se põe, não importa, para algum lugar. Vamos todos para lá. Que investiria em uma empresa de petróleo lucrativa é forçado a investir em uma empresa solar deficitária. Porque essas são as regras do jogo, e eu prevejo o resultado. O capital vai para onde é menos produtivo, não para onde ele gera mais retorno e é mais produtivo. Empresas lucrativas não recebem investimentos. Elas não estão na moda hoje, elas não estão alinhadas com a disciplina partidária. Empresas deficitárias recebem, sociedade empobrece, os aposentados perdem a rentabilidade de suas contas de aposentadoria. Porque seus fundos de aposentadoria 401k são investidos não onde é lucrativo, mas onde o governo disse que é politicamente correto. A administração expôs esse mecanismo e o avaliou em porcentagem do PIB. Isso é um enorme sucesso intelectual e político. Se estivesse vivo, Mises teria escrito o prefácio deste capítulo do relatório. E é isso que se pode entender. A rejeição do ESG não significa proibir alguém de investir de forma ecológica. Por favor, invista onde quiser, em qualquer empresa de energia solar, parques eólicos. A rejeição do ESG significa outra coisa. O Estado não obriga mais os outros a investir da mesma forma que, digamos, você ou qualquer outra pessoa investe. Isso é um retorno à liberdade. Um retorno simples, puro e direto à liberdade. Agora vou juntar aqui dois capítulos do relatório, o 11º e o 12º, porque filosoficamente eles tratam do mesmo assunto, sobre a liberdade financeira e médica do americano comum. O capítulo 11 aborda o aumento da concorrência nos serviços médicos. Simplificação do licenciamento, permissão para que enfermeiras e paramédicos realizem mais procedimentos de forma autônoma, eliminação dos certificados de necessidade. Um sistema absolutamente absurdo no qual, para abrir uma nova clínica, você precisa provar ao governo que essa clínica é necessária. Como se o governo soubesse mais que os pacientes o que eles precisam. Mas abriu, ninguém veio, fechou. Milton Friedman passou a vida inteira provando uma coisa simples. A medicina americana é tão cara não porque a medicina seja ruim, mas porque a regulação é ruim. Os médicos estão unidos em um cartel. A Associação Médica Americana limita artificialmente o número de médicos para manter os preços altos. Companhias de seguro e farmacêuticas formam cartéis distintos. Todos esses cartéis trabalham junto com o Estado em um regime que Mises chamou de intervencionismo. Isso não é capitalismo, isso não é socialismo, isso é o terceiro caminho. Quem sonhava com isso? Mussolini. E junto com ele, sonhava o presidente favorito do Partido Bolchevique, também conhecidos como democratas, FDR, Franklin Delano Roosevelt, o terceiro caminho. Ele é o pior de todos os possíveis. É simplesmente uma combinação das piores características de cada sistema. A administração Trump começou a desfazer esse nó. Ainda não desfez completamente, não vai desfazer em um só mandato, mas começou. Isso é importante. O 12º capítulo trata do acesso dos americanos comuns ao capital privado pelas contas de aposentadoria. Até agora, o capital privado, os fundos de capital de risco e os investimentos diretos estavam disponíveis apenas para investidores credenciados. Por quê? E se eu quiser investir meus $100 ou 100 mil, ou, sei lá, $32.114, não? Você não é credenciado. Ou seja, o que é ser credenciado? Rico, certo? Normalmente o americano podia investir em fundos de índice e só. Isso é profundamente injusto. Os ricos têm acesso a instrumentos lucrativos, os pobres só aos mais modestos. Dizem que o pobre é culpado por si mesmo, mas somos socialistas democráticos. Isso é o oposto do que afirmam.
Agora esse mercado está se abrindo para contas de aposentadoria comuns. Sua aposentadoria pode crescer mais rápido. Isso significa que o capital, que antes estava preso nas mãos de um pequeno grupo de investidores profissionais, começa a trabalhar para dezenas de milhões de pessoas. Isso é a democratização da riqueza. É uma democratização real, não propagandística, sem renomeações, sem cotas, através de mecanismos que chamamos de mercado. A administração afirma: as travessias ilegais de fronteira caíram para o nível mais baixo em décadas. Isso é verdade. Isso é uma conquista real, mensurável, confirmada por fontes independentes. Do ponto de vista da ciência da liberdade, não há contradição aqui. Galambos distinguia claramente dois níveis de direitos primários: a sua própria vida, a sua liberdade, a sua propriedade e as regras procedimentais pelas quais a sociedade funciona, para que os direitos primários, então, não sejam violados. Ninguém tem o direito de violar a fronteira de um Estado soberano. Ninguém pode entrar na sua casa sem seu consentimento. A fronteira é como uma casa em escala ampliada. Permitir ou não a entrada é decisão do proprietário, não de quem chega. Mas aqui, como cientista, sou obrigado a dizer, como se diz, toda a verdade, e não apenas a parte conveniente dela. A análise do Instituto Cato, uma organização liberal clássica muito respeitada, mostra que, ao mesmo tempo em que a imigração ilegal caiu, a imigração legal também caiu drasticamente em 132 mil pessoas a menos por mês do que antes. O programa de refugiados foi reduzido, acho que dezenas de vezes. O visto H-1B está sobrecarregado com taxas de milhares de dólares. A permissão humanitária para ucranianos foi fechado. Isso já não é mais uma luta contra os ilegais, é o fechamento das portas para os legais. Adam Smith escreveu em A Riqueza das Nações: um homem a quem é negada a liberdade de ir para onde seu trabalho é necessário é como um homem a quem tiraram metade das pernas. A imigração legal traz capital, conhecimento e energia. Na minha opinião, imigrantes soviéticos contribuíram com metade da engenharia do Vale do Silício. Os engenheiros indianos construíram a outra metade. Acabar com a imigração legal é matar o espírito americano, o dinamismo americano. O mesmo dinamismo que a administração tanto destaca em outros pontos do relatório. Por isso minha avaliação é ambígua. E, espero intelectualmente honesta, conter a imigração ilegal é uma conquista, mas piorar os caminhos legais é um erro. Talvez isso seja uma falha, não um erro. Mas é importante ficar atento. A administração ainda pode corrigir e espero que faça isso. Porque precisamos de imigrantes inteligentes, avançados, voltados para os negócios, rápidos e espertos. O terceiro capítulo do relatório é sobre a política comercial da América, sobretudo sobre tarifas. E aqui eu sou obrigado, como alguém que tenta estudar ciência, ciência de verdade, volitional science, aquilo que eu conto, eu quero dizer a verdade, que talvez não agrade a alguns dos meus espectadores. Tarifa é imposto. A tarifa não é paga pelo chinês, pelo mexicano, nem pelo europeu que envia produtos para nós. Quem paga a tarifa é você, consumidor americano. Quando uma tarifa de 25% é aplicada a uma máquina de lavar chinesa, a máquina de lavar não fica mais barata, ela fica mais cara. Seja 25%, 20%, 15%, não importa agora o percentual, ela fica mais cara. O dinheiro não vai para Pequim, mas sim para o Tesouro de Washington, entendi. Bastiat? Isso foi em 1845, ele escreveu sua famosa petição dos fabricantes de velas. Esse é um texto satírico em que os fabricantes de velas pedem ao governo para proibir o sol porque ele compete de forma desleal com seus produtos. Claro, digamos assim, risos, absurdo e tudo mais, mas descreve exatamente a lógica de qualquer protecionista, sem exceção. Adam Smith provou há 250 anos que o comércio entre dois países não é um jogo de soma zero. Ambos os países ganham, porque cada um se especializa naquilo em que é mais eficiente. A tarifa elimina a especialização. A tarifa deixa todos mais pobres, inclusive aqueles que ela supostamente protege. Se as tarifas continuarem sendo uma máquina permanente de arrecadação de impostos, isso será o maior erro econômico desta administração, que vai desvalorizar muitas de suas conquistas reais. Agora, depois de ter dito tudo isso, eu sou obrigado a apresentar os argumentos do outro lado.
Se o seu parceiro age da mesma forma que você, ou seja, de maneira justa, então o comércio sem impostos é uma grande vantagem para todos. Se o seu parceiro usa a sua ingenuidade como uma oportunidade para destruir a produção no seu país e, através de dumping e outras artimanhas, consegue a falência das suas empresas, demissão de trabalhadores e fuga de investimentos, isso não pode ser permitido de forma alguma. Isso já é o começo de uma luta. Isso já se chama segurança econômica do país. Quando você lida com um trapaceiro, com um vigarista, com pessoas de fora que fazem de tudo para jogar o jogo do ele ganhou e você perdeu, e não todos ganhamos, então é preciso colocar uma barreira para esse tipo de troca. Para que seu parceiro se sinta ainda mais desconfortável, ainda pior do que você, como resultado das ações que ele iniciou. E você foi forçado a reagir a essas ações. No caminho pode doer, sim. No caminho pode haver perda do poder de compra. Bem, não uma perda, claro, mas uma diminuição. Mas isso é usado como uma ferramenta para alcançar relações comerciais justas, sem tarifas e baseadas no respeito mútuo. Outro ponto que precisa ser considerado. Seu país é obrigado a produzir tudo o que for necessário para a sua segurança nacional. Mesmo que seja preciso impor barreiras, proibir ou encarecer importações. Caso contrário, no momento mais inconveniente, vão cortar o acesso aos materiais necessários e será fácil sufocar você. Mas essa, talvez, seja a única exceção à regra. Aqui está. A ciência da liberdade, senhoras e senhores, isso não é propaganda, é análise. A administração de Trump tem duas almas. Uma é liberal, no sentido político clássico da palavra, como Rand, Hayek e Mises. Isso é desregulamentação, reforma tributária, eliminação do DEI, crítica ao ESG, liberação da energia, abertura de capital para pessoas comuns, restauração da meritocracia. Extremamente importante, sem dúvida. Essas são conquistas enormes e reais. O primeiro ano trouxe mais liberdade do que o primeiro ano de Trump. O primeiro ano da administração dele trouxe mais liberdade do que os 20 ou até 30 anos anteriores. Isso precisa ser reconhecido claramente. A segunda alma é protecionista. São tarifas, é a tentativa de controlar as cadeias de suprimentos a partir de Washington, é o sufocamento da imigração legal, paralelamente à restrição legítima da imigração ilegal. Nossa tarefa, a tarefa das pessoas que entendem a ciência da liberdade, não é se tornar nem fãs da administração, nem seus inimigos. Nossa tarefa é apoiar a primeira alma e criticar honestamente a segunda. Continuar sendo analistas. Olhar além das bandeiras partidárias, focando na direção do movimento e seus impactos para a sociedade e o país. Todas essas pessoas que eu cito com frequência: Bastiat, Mises, Hayek, Friedman, Rand, Galambos, Adam Smith, Thomas Paine, Isaac Newton, aliás. Esse é o nosso bússola. Quando a política aponta para o norte da liberdade, nós apoiamos, mesmo que não seja o nosso partido. Quando ela vira para o sul da coerção, nós alertamos, mesmo que o partido seja o nosso. Essa é a única posição honesta. A única que não depende de eleições, de índices de aprovação, dos caprichos do poder. A liberdade, senhoras e senhores, não pertence a nenhum partido. A liberdade pertence àquele que a entende e a quem a defende. Agora, se essa análise foi útil para você, ative o sininho. É de graça, e você vai receber os novos vídeos em primeira mão. Se quiser apoiar uma análise independente e sem anúncios nem patrocinadores, assine o canal por $4 mensais. Isso me dá a oportunidade de continuar fazendo o que faço, sem me preocupar com a conjuntura política. Escreva nos comentários qual das 8 conquistas você considera a mais importante. Aliás, estou muito curioso para saber o que as pessoas, meus espectadores, pensam sobre isso. E qual dos erros você considera o mais perigoso a longo prazo. Vamos analisar isso no próximo vídeo. E agora, como prometi, Snejana maravilhosa, incrível, gentil e justa. Existe uma luz no fim do túnel. Será que, por exemplo, a guerra, seja no Irã ou na Ucrânia, está perto de algum desfecho? Mas com que base perguntam para Snejana sobre o fim das guerras? Vamos ler o que ela escreve sobre si mesma. Snejana Egorova. Atriz, apresentadora de TV, escritora, figura pública, defensora dos direitos humanos, ela defende os direitos. E mãe de 5 filhos. E também autora de projetos de TV e rádio.
Acho que o fato de ela ser mãe de 5 filhos é justamente o que lhe dá o direito de falar sobre temas mundiais. Na verdade, se ela tivesse 7 filhos, ela falaria ainda melhor. Olha, veja bem, eu acho, Alexandre, que para tudo isso que você descreveu, existe uma definição muito concisa. Eu mesma inventei. Isso se chama o quarto judeu. Quer dizer, nós vemos que isso vem de algum centro único, que não conseguimos descrever claramente. E por enquanto não conseguimos pegá-lo pelo rabo e, grosseiramente falando, citar alguns nomes diretamente. Sim, existe um processo mundial, global, que se espalha como uma rede por praticamente todos os pontos-chave. Quero dizer logo de cara, Snesana, você teve sorte. Você disse que não pode citar sobrenomes, nomes, datas e lugares onde esses donos do universo se reúnem. E agora vou revelar um segredo para você, porque por tudo o que você fez, você merece ser recompensada. Não posso dizer isso por respeito a você. Por exemplo, sou judeu e admito sim. Acho que isso é visível na tela. Por que você chamou isso de quarto, então, quarto Reich judaico? Acho que nunca paramos, então este é o primeiro e único Reich judaico, e não é o quarto. Desde os tempos em que destruímos o segundo templo nós mesmos, para podermos nos espalhar pelo mundo e governá-lo, nós mesmos constantemente organizávamos pogroms contra nós mesmos. Convencíamos os líderes dos países cristãos a espalhar boatos de que colocamos sangue de crianças cristãs na matzá, convencíamos monarcas de muitos países a nos expulsar, proibir que tivéssemos família, proibir muitas coisas que eram permitidas a pessoas de outras nacionalidades e religiões. Ou seja, durante todo esse tempo comandamos o mundo para, no final, organizar um grande espetáculo chamado Holocausto. Ou seja, para que todos pensassem que não controlamos o mundo, mas sim que somos infelizes e pobres. Bem, você está absolutamente certo, nós, judeus, realmente controlamos o mundo, mas, e isso é extremamente importante saber, quem nos controla são nossas esposas. Porque em uma verdadeira família judaica, o marido é responsável pelas coisas importantes. Por exemplo, lá em casa, eu decido se o Irã atacou o Iraque certo ou errado. Ou se deveríamos considerar os sumérios os ancestrais da nossa civilização. E minha esposa decide todas as questões sem importância, porque elas realmente não têm importância nenhuma. Onde vamos morar, viajar, passar as férias, como educar os filhos. Às vezes, quando minha esposa sai, ela me deixa ser o chefe da casa. Mas eu não aproveito isso em todas as ocasiões porque posso acabar me acostumando. Snesana, tudo é muito simples. As melhores pessoas para controlar os judeus são as esposas não judias. Se um judeu se casa com uma esposa não judia, pode ter certeza que ele já está sob o salto dela. Essas esposas não judias muitas vezes se transformam de tal forma que parecem ser judias, enquanto seus maridos só servem de apoio. Para que, andando de salto alto, ela possa se apoiar em alguém. Ou seja, Israel, na pessoa de Bibi Netanyahu, neste caso sua força política, que em seu próprio país realizou um experimento com a vida econômica, psicológica e cultural do seu próprio povo. Como sabemos, Bibi Netanyahu é réu em vários processos relacionados aos seus crimes econômicos, à sua corrupção e outros casos. Pelo visto, ele não se arrepende disso nem por um segundo, e para evitar a punição, ele inicia uma guerra. Como isso foi notado de forma tão sutil e precisa. Por exemplo, Bibi, é claro, convenceu o Hamas a atacar Israel. Matar 1.200 pessoas, fazer 251 reféns, torturá-los, estuprá-los, espancá-los, tudo isso apenas para desviar a atenção do fato de que ele aceitou um presente, 2 caixas de charutos. Ele fumou tudo sozinho, que filho da mãe, em vez de entregar ao tesouro do Estado. O Estado de Israel poderia pegar essas 2 caixas, sei lá, vender e alimentar com esse dinheiro 2 ou 3 famílias palestinas pelos próximos 7 anos. Ele inventou essa guerra com o Irã, dando urânio enriquecido para eles. Porque ele queria desviar a atenção do público do fato de que ele prometeu ajuda legislativa ao jornal Últimas Notícias em hebraico. Esse é o idiota Horonot, que está sempre criticando ele, odiando, procurando qualquer motivo para atacá-lo.
Então ele prometeu a eles ajudá-los por meio de leis para que se tornassem o único jornal monopolista em Israel. Bem, quem está por trás, por exemplo, do Donald Trump, do Newsmax, American News Online e da Fox? Ele teria feito um acordo com a CNN de que iria ajudá-los a crescer, mas ao mesmo tempo cortaria, por meio de leis, a possibilidade dos concorrentes criticarem Trump e chamá-lo de idiota, fracassado, traidor da pátria e o pior canalha, Snessana. Você realmente foi uma avalanche de neve. E que tem uma única e principal missão que Trump está cumprindo. Isso está diretamente relacionado a Israel e ao seu desejo de assumir uma posição de liderança, tornando-se uma espécie de potência hegemônica regional no Oriente Médio. E o que venho dizendo há muitos anos é que a Ucrânia foi para eles um campo de testes onde aperfeiçoaram essas tecnologias. O Zaidi, todas essas organizações ligadas a Soros, todas essas ONGs, todas essas empresas como a Renascença e outras, que chegavam, entende, senhores brancos com sorrisos alegres e dentes brancos de porcelana, e com esses olhares astutos de Hitrovka, que criavam uma sociedade democrática, direitos civis e liberdades, eles eram muito necessários para eles, que apoiavam todo tipo de Sternenko, Prítula, e antes deles ainda havia uma enorme quantidade de diferentes, digamos, amantes do estilo de vida ocidental. Tudo isso era feito na Ucrânia para ver como funcionariam essas expansões psicológicas, econômicas e culturais. Ou seja, nós já passamos por tudo isso. Vieram do mesmo, digamos assim, galinheiro todos aqueles lobos que pressionam a Ucrânia e com certeza pressionam o Oriente Médio também. Ou seja, eles agem como, sabe, vários tentáculos de um mesmo povo. Tudo isso vem de um único centro. Por isso é chamado de judeu. Preste atenção no rosto preocupado e compreensivo de Shelest. Esse é o apresentador. Acho que se não for um Oscar, pelo menos uma folha de bananeira ele vai ganhar. Da coroa britânica, que aliás também está por trás disso, essa tal City. E lá está o Rothschild e vários outros da mesma origem que ele, que estão envolvidos em formar e criar o quarto judeu mundial. Ou seja, isso já é absolutamente óbvio. Como ainda dá para fingir que não é assim? E claro, eles vão continuar avançando. Rostov, Kursk, o que vem depois? Belgorod, depois qual? Voronezh, Pskov. Bem, Voronezh, se falarmos sobre o chamado Kaganato Khazar que existiu, então foi na região de Voronezh, que ficava mais ou menos a sua fronteira norte, e também o Mar Cáspio. Obrigado, Snejana. Tudo isso que você está dizendo é dramático e até mesmo pessimista. Espero que não seja assim, porque se for, então acontece que... É isso mesmo, espero que não seja assim, porque senão a operação militar especial tem outros objetivos. Eu realmente espero que nada disso seja verdade. Ou seja, ele meio que espera que não seja assim, mas infelizmente sente, vê, percebe e entende que é assim. E que os judeus estão tomando o controle. O mundo, um segundo. Mas eles já tomaram o controle há muito tempo e estão no comando. Por que eles estariam tomando o controle de novo? Talvez alguns judeus estejam tomando o controle do mundo de outros judeus? Muito provavelmente é isso mesmo. Eu não posso mais turvar sua mente melhor do que avalanches de neve. Talvez apenas uma avalanche de neve na qual eu ainda não estive. É só isso. E espero que nós vivamos até terça-feira, quando acontecerá nosso próximo encontro. E até lá que muitos acontecimentos bons e positivos aconteçam. Com vocês esteve Leon Weinstein, A Ciência da Liberdade. Até logo.